a paz lá do céu, Senhora dos remédios tão pouca, para honrar estamos aqui, lá do céu com amor abençoa o teu povo de Piripiri. Virgem Mãe, guarda nossa família do inimigo, defende tua grei, não permita se puxa Nossa igreja, Nossa Senhora dos Remédios de Piripiri, ela tem uma história formidável, considerando que a partir de 1844, o padre Domingos Freitas de Silva, ao habitar na fazenda Piripiri, a primeira coisa que ele fez foi construir a Casa Grande e uma capela dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, ou seja, o primeiro oratório, uma capelinha pequena, né? Depois, com o tempo, né, dado o crescimento da localidade aqui, então achou-se por bem, em 1884, construir a primeira igreja, né, de Piripiri. Ela tem um modelo, uma arquitetura neo-românica, né, cujas paredes eram muito grandes, pesadas, um pouco feias, o que era muito belo as torres, né? E de forma que essa igreja antiga, ela ficou erigida até 1953, quando foi demolida e construída essa nova igreja, que nós vamos tratar agora o seu modelo, né, a sua arquitetura. Frei, nos conte agora um pouco sobre a nova arquitetura da igreja. Muito bem, essa nova arquitetura da igreja, ela foi primeiro projetada por um arquiteto franciscano, Frei Constâncio, né, em 1953, e na minha concepção ela tem três características. A primeira característica é gótica. Vocês veem, através dessas arcadas, o conjunto arquitetônico de exuberante arcadas representado numa sequência de elevados arcos, tanto no presbitério como nas colunas da nave central, como você observa, né? Essas exuberantes arcadas, elas têm a sua importância porque ela te dá uma sequência de espaços, certo? Divididos através dessas colunas e das arcadas. Depois nós temos um estilo, você pode perceber, românico, que são através dessas paredes grossas. Você percebe, né? Grossas paredes, né? Você dá uma volta. E grande espessura das paredes sólidas, algo pesado, construídas em tijolos e pedras, o cal dando-lhe ligadura e deixando o seu interior pouco adornado, com pouca iluminação interior, como vocês percebem aqui na nossa igreja, tá? Depois nós temos um terceiro moderno. Ela tem uma característica muito mais, digamos assim, horizontal,
você percebe, né, nos seus espaços livres. Além do mais, ela é muito geometricamente matemática, nas suas linhas, né, na sua forma de extensão. Esse é muito mais moderna. Além disso, nessa modernidade, ela traz pouco espaço de capelas, né? Que antes na igreja barroca, a estrutura, a arquitetura, ela vem acompanhada de vários nichos, né? Onde os padres celebravam. Você vê que é moderna porque não tem aquelas capelas laterais como as antigas igrejas, né? Então isso dá um toque na modernidade, né? Só tem o centro, que é o altar, e como você percebe, né? E não tem outros altares. Tem capelas laterais, como nós temos o Santíssimo, né? Sacramento também de Nossa Senhora. Então, você vê que tem poucos espaços, como as antigas, para capelas laterais onde se celebravam, né, missas particulares. Aqui também tem as características renascentistas, não é isso? É renascentista porque ela nasce com essa questão da modernidade, da racionalidade, né? Ou seja, o fim de altares paralelos nas laterais e um único altar centralizado, né, onde o fiel, né, acompanha a celebração da missa. Por isso é renascentista, por isso ela renasce, né? Mas também com um cunho muito lógico, racional. Frei, a gente observa que na igreja também é muito bonito o forro. Você percebe um desenho aqui por trás disso, né? O que significa esses desenhos de madeira? Considerando-se uma igreja moderna, né, pautada na racionalidade, o forro também é um forro moderno, né? Você vê que ele foi construído em 1955, ele é considerado este forro prateado, interligado com uma rede de madeira, né, verniz, como você percebe, escuro. Este forro, além dessa rede, né, de madeira com verniz, ele também é artesanal, né, porque o produto é da cera da carnaúba com gesso. E por essa razão dá essa harmonia, né, com toda a arquitetura. Você vê as linhas, como é bem construída, bem racionalizada. Aí você vê o ponto da racionalização da modernidade, né, dessa igreja, né, a horizontalidade, como ela percorre do presbitério até a porta, né, de entrada. Isso você percebe as linhas da racionalidade de uma igreja moderna, né, de forma equilibradas e harmônica, né? Se percebe através dessa rede de madeira, né, que é tão bonito, construída em 1955. Portanto, isso aí sim, uma herança, um patrimônio, né, dessa igreja majestosa no centro de Piripiri. Esse forro deve ser preservado, deve ser cuidado, porque tem uma história que liga com toda a arquitetura. Ela é uma fonte histórica já da primeira fonte construção. histórica, não, da primeira não, da terceira construção. A primeira construçãozinha foi em 1864, a segunda, neo-românica, 1884, e a terceira em 1953. Essa já é a terceira construção aqui de uma igreja dedicada a Nossa Senhora dos Remédios em Piripiri. Esse é o nosso monumento que nós temos e que dá, sem dúvida, aqui na nossa diocese, a diferença em relação às outras paróquias. Frei, observamos também os lindos vitrais da igreja. Qual a origem deles e qual o ano que chegou em Piripiri? Olha, esses vitrais realmente eles dão um total destaque à arquitetura moderna, com essa mistura entre o gótico e o românico. Os vitrais eles foram confeccionados numa cidade chamada Wels, na Alemanha, e foi um presente naquela época do ministro provincial chamado Dittmar, que esteve aqui em Piripiri e, percebendo o acabamento da igreja, prometeu doar, né, esses vitrais, de forma que foram confeccionados na Alemanha, na região de Paderborn, e saíram lá de navio de Hamburgo,
né, do porto de Hamburgo, na Alemanha, no dia 20 de maio de 1955, de forma que o piripiriense recebeu com muita alegria esses vitrais, né, porque na época eram os mais, digamos assim, bonitos, né, embelezadores, assim, digamos, da igreja de Piripiri. Esses vitrais também, eles trazem, de certa forma, as cores, né, que deixam o fiel, né, num estado de harmonia, né, meditativo, contemplativo. Então o piripiriense ganhou, né, com esses vitrais, né, e guarda na história aqui de Piripiri. E segundo o relato aqui, que eu fui fazer a pesquisa, quase estourou de orgulho os piripirienses, porque nenhuma outra cidade possuía vitrais tão bonitos, né? Então foram recebidos, né, esses vitrais com muita alegria pelo piripiriense. Portanto, esses vitrais também fazem parte, certo, da história dessa arquitetura. Ele não pode ser retirado. Assim, acho que você já tem alguns elementos dessa arquitetura que faz parte do patrimônio arquitetônico. Como nós já vimos, o forro, os vitrais, todas essas arcadas, né, aqui que nós apresentamos, e foi isso que nós tentamos dar um embelezamento, né, com esse nosso projeto. Frei, entre todos os vitrais da igreja, há uma específica que é muito bonita, que é a da primeira ali. Qual o significado desses vitrais? Você vê que os vitrais de entrada, logo na frente da igreja, realçando, né? Você vê as cores do manto de Nossa Senhora, ao mesmo tempo com anjos, um anjo anunciando a Virgem Maria, né, que ela iria, né, pela força do Espírito Santo, né, dar luz ao Filho de Deus. Então retratando isso. Você vê os anjos, né, ao lado, todos aqueles que são preferidos de Deus, eles trazem os anjos, né, como aqueles mensageiros da Boa Nova. Então, ali também você vê a população, né, homens e mulheres, né, devotos de Nossa Senhora, de forma que a nossa igreja a tem como mãe e mãe da igreja. Então, esse real destaque a esses vitrais dedicados a Nossa Senhora e também por ser a padroeira da nossa cidade. Foi nesse intuito que os frades, né, projetaram esses vitrais ali. Eles também chegaram aqui em 1955, de Hamburgo, na Alemanha. Bem, outra marca histórica da igreja também é o sacrário, né? Ele veio junto com os vitrais. Qual foi o ano que ele veio? Sim, exatamente. O sacrário nosso é um sacrário belíssimo. O sacrário é onde é o coração da igreja. Todo fiel católico, ao adentrar no espaço sagrado, ele necessariamente deve buscar, né, onde está o Cristo. Essa luz, né, significa que Cristo vivo está presente. E um dos melhores, digamos assim, móvel que devemos comprar seria o sacrário. Ele deve estar num lugar decente. Esse sacrário é de 1955. Você percebe que ele é de bronze, né, bem feito. Ele precisa passar ainda por uma limpeza. Mas o sacrário revela a anunciação do anjo à Virgem Maria, né? Você vê que ele chega, o anjo, ele anuncia a Virgem Maria. Ela é tomada pela força do Espírito Santo, você vê, né? O Espírito Santo veio e o anjo anuncia: olha, tu serás, né, darás à luz um filho pela força do Espírito Santo, né? A graça de Deus. E você vê que ela está sendo iluminada. O Filho é a luz do mundo que veio para nos salvar, mas também ele é a palavra, é o pão da palavra que nos salva, né? Que nos mostra verdadeiramente o caminho que devemos seguir. Então, o sacrário histórico de 1955, isso também tem que ser preservado, né? Faz parte da arquitetura, né? De todo esse conjunto arquitetônico da nossa igreja, né? O sacrário também veio da Alemanha, certo? Veio da Alemanha, com presente da Alemanha, e veio juntamente com os vitrais em 1955. Frei, com o novo embelezamento da igreja de Açores e Médios, foi adicionado novos oratórios, né? Como eles funcionam? O que foi adicionado? Então, os oratórios aqui no átrio da igreja, como você percebe logo na entrada, isso foi valorizado nesses oratórios. Então, estão protegidos, como você vê, por uma linda resistente moldura de vidro e spots com luminárias quentes apropriadas, ficando à direita, né,
do presbitério o Sagrado Coração de Jesus, que nós vamos ver logo mais, e à esquerda do presbitério, sempre a gente olha do presbitério, nós temos a imagem de Nossa Senhora das Dores, né? E também o Senhor Morto. Inclusive o Senhor Morto, como você percebe, ele em breve vai passar por um restauro, está precisando ser restaurado, mas em todo caso nós encontramos, né, esta imagem e demos uma real, digamos, destaque, né? E você percebe que além dos spots, luzes quentes, nós também temos o grafiado ao fundo e com a cor cromo suave, né? Porque essas cores, tons sobre tons, que nós escolhemos foi exatamente para dar aos fiéis a harmonia, o bem-estar ao adentrarem, né? E ao mesmo tempo ao cultivar a devoção a essas imagens. Então não são cores que não agridem, né, os fiéis, senão os levam para uma certa harmonia interior. Foi nesse sentido que nós vimos. A outra capela, como vocês vão perceber agora, essa capela nós demos real importância a essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, que é do século passado essa imagem. Ela estava por trás do sacrário, ali, como vocês viram. E aí nós preparamos esse oratório e demos assim esse real destaque ao Sagrado Coração de Jesus. Uma capela, um oratório apropriado para ele. Aqui nesse espaço nós inserimos, né, você vê essas molduras, para dar uma qualidade nessa entrada, que é quadro, aqui tem que ser um espaço onde os fiéis adentram a igreja e com esses dois lustres, né, para dar um real destaque com essas luzes quentes. Então acho que isso deu um embelezamento, né, no interior da entrada da nossa igreja. Frei, a gente percebe que havia pedras aqui na parede. O senhor tirou, preservou, o que houve aqui, Frei? Não, as antigas pedras, elas permanecem aqui, elas estão aí, né? O que nós fizemos foi simplesmente revesti-las, né, com um produto de argamassa, piso sobre piso. Em seguida, nós aplicamos 2 mãos de massa corrida, né, e lixamos, passou por um processo, né, bem lixado e tal. E em seguida, nós aplicamos uma tinta branco neve e por último, você vê que ela está marmorizada. Ela foi a tinta marmorizada com a cor doce de leite. Então ela quer uma tinta marmorizada. Ela está com essas manchas devido à própria estrutura do inverno, né? Isso, digamos. Umidade, isso. Umidade, né, da própria parede devido ao inverno, né? Eles têm essas manchas. Mas aqui você tem uma cor doce de leite, que é um tom sobre tom. Você vê que as paredes, ela quer uma pérola, doce de leite, e você tem nos arcos a cor branca. Isso para dar uma harmonia. São tons harmônicos. Tons harmônicos, né? Não são tons que agridem, né, quem adentra nesse espaço. Ou seja, o fiel que entra na igreja vai sentir aquela base, realmente. Aquela base, aquela harmonia interior. Foi por isso que nós colocamos tom sobre tom. E você vê essa parede ao fundo, ó, aqui das capelas, 2 capelas, eles receberam essa cor do grafiado ao fundo. Em seguida, nós temos a cor cromo suave, né? Então, o fiel entra, você percebe, ele está envolvido dentro do sagrado, sem se agredir, mas que lhe dá uma paz, uma tranquilidade ao adentrar nesse espaço sagrado. Frei, também percebemos no presbitério que tem aquela parede ao fundo. A gente percebeu o surgimento daquelas cruzes. Essas cruzes, elas já existiam aí ou foram adicionadas? Sim, as cruzes já existiam. O que nós fizemos? Como antes tinha aquelas pedras, né? As pedras antes elas não davam visibilidade à incisão dessas 5 cruzes. Com o trabalho que nós fizemos de embelezamento, o que nós fizemos? Demos visibilidade a essas cruzes. Muitas pessoas fiéis entram, Frei, o senhor colocou aquelas cruzes? Não, estavam aí. Não, nunca as vi. É porque não dava a cor, os contrastes, não dava ao fiel, né, aos fiéis, essa oportunidade de contemplar, né, essas cruzes.
aqui no interior E qual o significado de cada cruz? São 5, né? São 5 cruzes. Elas faz parte da racionalidade mesmo da arquitetônica, da arquitetura, porque senão ficaria uma parede muito solta, porque ao fundo é a sacristia. Então, como não tinha entradas laterais para a sacristia por conta das capelas, então o engenheiro achou por bem construir essa apside, chama-se uma apside. Você vê que tem a apside grande, né, semicircular, e essa, né, menor, para poder resguardar, digamos assim, o presbitério aqui da porta que fica ao fundo. Então ele criou esta parede, mas é uma parede bonita, né, com essas cruzes, dá o real, né, em relevo, né, o real destaque ao presbitério. Você vê que o presbitério, todo ele recebeu esse mármore. O mármore é uma cor de um tom que se aproximou ao piso. Esse piso também é histórico, ele é um piso de uma pedra lisa de Piracuruca. O piripiriense tem um amor a este piso, né? Não aceita que seja retirado, então nós respeitamos. Então o senhor preservou e restaurou o piso, podemos dizer assim. Eu preservei o piso, as pedras, e dei uma maior importância às soleiras. Aqui são soleiras. Então as soleiras receberam esse granito vindo de Recife, né? Numa cor apropriada, tom condizente ao piso, e todo o presbitério então recebeu essas soleiras de granito. Frei, a gente percebe também que foi adicionado balustrados, né? E também tem uns forros, né? O que significa? Olha, retiramos todos os gradeados de ferro, como vocês sabem, ao longo da história tem os gradeados de ferro aqui, que separavam, né, a santa do povo, e também tem uns gradeados de ferro, né, nessas colunas aqui centrais do presbitério. O que nós fizemos? Retiramos as grades de ferro, né, e demos essa oportunidade de acessibilidade dos fiéis um pouco mais próximo a Nossa Senhora dos Remédios. Então nós temos as balustradas agora de madeira. Essa madeira veio, né, do Pará, e você percebe que o design ele tem consonância, né, com as colunas da nossa igreja, né, as colunas da nossa igreja. Então você vê que o artista seguiu, né, o mesmo formato, né, a mesma forma das colunas da nossa igreja. Depois nós temos esses genuflexórios. Que são genuflexórios? Eles são dobráveis, olha só. São dobráveis e dá um certo conforto aos fiéis. Quando o fiel, né, ele se ajoelha, aqui tem espuma, e esse é um material de suede, de excelente qualidade, né? Então, demos essa comodidade, esse bem-estar ao devoto de Nossa Senhora, né? Ao invés de ele ficar distante, ele se aproxima. Ele tem a oportunidade também de ficar alguns minutos sentados, né, através desses banquinhos, em profunda comunhão, né, com Nossa Senhora. E também pode ajudar aquelas pessoas que são mais sensíveis, estão com algum problema de saúde, não é isso? Sim, também, exatamente. Essa questão da acessibilidade, nós vamos colocar corrimão, tanto aqui, né, nas paredes, né, para que os fiéis, os idosos possam, que têm dificuldade, ter melhor acessibilidade, né, a esse espaço de oração, né. Isso. Depois nós também compramos esses, vocês percebam, esses lustres, dando maior, né, assim, harmonia ao ambiente, com esses spots, né, ao alto, né, para dar um real destaque, né, à imagem de Nossa Senhora dos Remédios. Sobre as colunas, o que foi embelezado e o que foi retirado? Olha, primeiro que essas colunas, né, elas fazem parte, né, de toda a arquitetura da igreja. Essas colunas da década de 70, você percebe, ela passa por um processo de marmorite, né? Que é marmorite. Ela passou por um processo de limpeza. Você vê que ela tem um brilho, né? Aí tem uma resina. Aqui tem uma resina acrílica, né? Você percebe, foi inserido e ela tomou essa tonalidade, não por completa, porque você percebe algumas manchas por conta dos fiéis que encostam muito suor. Mas em todo caso nós passamos um produto que deu essa qualidade.
As colunas também, você vê, chama nos capitéis, onde nos capitéis foram inseridos pequenos refletores para dar um real destaque no toda a arcada, essas arcadas que separam, né, cada espaço. Então foi isso que nós fizemos, retiramos os ventiladores, né, que enfeiavam, né, poluía, exatamente, a poluição visual de toda a arquitetura, e aí nós demos esse real destaque através da cor branca, né, você vê que é o branco, todo esse paredão, cor branca, descendo até a coluna, né, embaixo, próximo ao rodapé, e ao mesmo tempo inserimos esses pequenos refletores para a noite dar esse real destaque, né, às arcadas. A gente percebe também que a Via Sacra ela foi realinhada, é isso? Isso. Olha, primeiro nós passamos por um restauro das molduras, né? O segundo passo será um restauro das figuras, né? Porque é um trabalho artístico feito na comunidade de TZ, em Salvador, né? E precisa ser também passado por uma manutenção as figuras. Mas em todo caso nós realinhamos todos os quadros, são 15 quadros, alinhamos agora nas colunas. Antes eles estavam entre a caixa de som e o split, olha só. Né? Isso poluía, né? Excluir não dava visibilidade. Então o que nós fizemos? Realinhamos nas colunas. As 5 imagens, né, 15 quadros, eles estão, se você perceber, eles estão se adequando às colunas. E isso, de certa forma, deu visibilidade, né, a cada imagem, a cada quadro. Isso, sem dúvida, os fiéis percebem quando adentro, eles, poxa, né, como ficou de uma forma muito mais visível, né, cada quadro, né, isso eu acho que foi importante. Né. Algo muito notório também são essas pequenas cruzes que a gente observa em cima de cada quadro. Isso, as cruzes, cada cruz significa primeiro mistério, então a primeira cruz, né, Jesus Cristo condenado. Você vê que tem a incisãozinha lá, primeira, segunda, terceira, até para que o fiel ele acompanhe, né, a partir dessa imagem, de ver uma que ali dentro você vê a incisãozinha de 1, 2, 3 e saber acompanhar cada passo de Jesus, de sofrimento de Jesus, né? Para facilitar que o fiel não se perca, né? Também, mas também para que ele tenha conhecimento que aquela ali é a estação X. Porque se não tiver, o fiel não vai identificar, ele vai ficar pensando, mas que estação é essa? Que estação é essa? Então a gente coloca porque o fiel logo identifica qual é a estação. Um dos pontos mais essenciais dentro da igreja, Frei, sem dúvidas, é o altar, que é onde o senhor vê o padre celebrando a missa. Esse altar, ele foi preservado? Sim, o altar é o lugar do sacrifício, é o centro, né, da igreja, onde se celebra o sacrifício, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Você percebe que esse altar ele é de 1960, né, de uma pedra polida, também é histórico, pedra polida de Piracuruca, né? Então ele passou por um processo de manutenção, limpeza, isso jamais pode ser tirado, né, porque é histórico. Esse altar ele futuramente vai ser consagrado, né, pelo bispo. Aqui a gente colocou a pedra central, né, significar local do sacrifício, certo? E também nós demos um real destaque, né, através da soleira, como você já viu, né, passou por esse embelezamento, e ao mesmo tempo nós demos essa amplitude, né, para o fiel poder então se comunicar com o presidente da celebração. E por essa razão nós fizemos questão de tirar aquelas grades para que a capela lateral do Santíssimo Nossa Senhora pudesse, né, ter essa harmonia no conjunto, né, todo um conjunto, né, pudesse marcar essa harmonia. Frei, o crucifixo, há muito tempo que o crucifixo está aqui, mas sim, ele foi preservado, foi restaurado, o que houve com ele? O crucifixo ele precisa passar por um restauro ainda, mas em todo caso nós realinhamos o crucifixo na parede, na abside, né? No fundo ao fundo. Ele antes estava segurado por uma coluna, daí nós tiramos e fizemos questão de retorná-lo ao fundo da parede mesmo, fixado na parede. E as inscrições, sim, elas
passaram por uma nova inscrição, né? Ali você vê tipo um pergaminho, né, talhado na madeira, né, como um pergaminho, se abrindo a palavra de Deus, e ali botamos novas inscrições, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Né? Então, isso de certa forma, e também as luminárias, né? Você vê que elas agora impulsionam, né, diretamente ao rosto de Jesus para dar um maior destaque, né, à imagem. Como se Jesus estivesse glorificado. Aqui ele é o crucificado, né? É o crucificado. O glorificado é a ressurreição. Dá uma outra imagem, mas aqui é o crucificado mesmo, né? Que você vê que onde jorra o sangue, né? As chagas abertas, né? Esse é o Jesus crucificado, sabe? Primeiramente, eu quero agradecer ao senhor pela sua disponibilidade e humildade de estar nos atendendo e mostrando o embelezamento da Igreja Nacional dos Remédios. E peço ao senhor que deixe uma mensagem para o povo piripiriense. Olha, nesse momento eu penso que eu que devo agradecer ao Diário de Piripiri por esse primeiro empreendimento. Vocês estão de parabéns. Vocês se tornam os primeiros, né, a nos procurar para produzir um documentário com qualidade a respeito da nossa igreja, a respeito da nossa arquitetura e da história da nossa igreja. Poucos têm se preocupado, certo, com a história da arquitetura dessa igreja. Falam, os anos, mas pouco têm se preocupado em conhecer verdadeiramente o estilo da igreja, né? Como é que ela representa ao piripiriense na modernidade, que essa é uma igreja moderna, né? Ela representa o piripiriense moderno, nós não podemos fugir, né? E isso é a grande minha preocupação, é para as gerações futuras, geração presente, gerações futuras, que tenham, né, que essas gerações tenham conhecimento e acessibilidade, né, às informações a respeito dessa arquitetura, a respeito da igreja, sobretudo com a chegada dos franciscanos em 1953. Então a mensagem que eu deixo aos piripirienses é que procurem sempre mais, né, pesquisar a respeito da história da igreja, né, da arquitetura, certo? Se preocupe mais ainda com o embelezamento dela, né, para deixar num estado de harmonia, sem essa poluição visual. Não pode ter, porque essa igreja ela é muito racional, ela foi construída não para, digamos assim, inserir muitos santos. Veja, é racional, é moderna. Aqui não tem espaço para, né, altares, não. A igreja nacional e o piripiriense tem que ter esse conhecimento. Eu não foi uma igreja construída para a construção de vários altares e introdução de muitos santos, não. Ela é muito limitada para santos, mas ela foi construída para que ela, dentro da sua modernidade, pudesse oferecer aos fiéis uma harmonia diferente, né, a partir do conjunto arquitetônico, né, em que o fiel também se coloca dentro. É isso que eu gostaria que o piripiriense, vocês, Diário de Piripiri, estão de parabéns, né, por esse primeiro documentário assim, razoavelmente completo dessa igreja após o embelezamento. Então eu fico muito agradecido e, se Deus quiser, espero que o piripiriense compreenda, né, a necessidade, né, que tínhamos de fazer esse embelezamento para melhorar, né, as condições do nosso patrimônio. Nada foi destruído, senão acrescentado, né?